nós hoje vamos estar falando sobre esse primeiro tema hoje, sobre fidelidade, né? Fidelidade. E o tema da mensagem de hoje é fiéis à palavra. Fiéis à palavra que habita em nós. Fiéis à palavra que habita em nós. E o texto é João, capítulo de número 14. João, capítulo 14, abra sua Bíblia. João, capítulo 14, versos de 15 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo de número 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis. Porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei, me manifestarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar, a nossa morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse ensinamento vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui na expectativa do Teu agir, do Teu mover. Espírito Santo, fala conosco. Nosso coração está sensível, aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar. Nós oramos e pedimos graça nesse momento. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, tema da mensagem de hoje, então, é fiéis à palavra que habita em nós. Fiéis à palavra que habita em nós. Eu queria, nesse primeiro momento, hoje nós estamos começando um momento significativo na história da nossa igreja, sendo que nesse primeiro momento, nesses próximos 3 meses aí, nós estaremos sendo introduzidos mais a fundo na vida de comunidade. E esse começo de caminhada, começo de campanha, começo de projeto fiel, né? Eu creio que esse momento, esse algo novo que está vindo para a igreja, que está vindo via a pessoas, mas a gente queria trabalhar fortemente nessas 12 semanas, temas que digam respeito à sua vida espiritual, temas que digam respeito ao compromisso seu para com o Papai do Céu. Temas que digam respeito à tua vida com o Senhor. Então, você vai ter que estar bastante ligado, porque esse tempo, esse momento de projeto, de campanha, vai ser um tempo que Deus vai falar e vai falar muito. A gente vai estar abordando muitos temas nessa jornada e temas, talvez como a gente tem uma relação lá de pelo menos 12 temas, né? Mas temas dos mais variados. Mas esse primeiro dia de hoje nós vamos trabalhar essa questão da fidelidade à palavra. A palavra que habita em nós. Eu queria dizer para você que se a palavra de Cristo não estiver habitando na sua vida, se você já fez uma decisão por Jesus
e a palavra de Jesus não estiver habitando na sua vida, alguma coisa está errada. Se a palavra do Senhor ela não estiver gerando, ou se ela não estiver fluindo, se ela não estiver fazendo a tua vida funcionar, se essa palavra não estiver sendo rema na sua vida, vida na sua vida, alguma coisa está errada. A palavra de Cristo deve habitar nos filhos dele, nos seus filhos. E se desejamos ser discípulos frutíferos, e interessante que no capítulo 15 nos vai falar de quem? No capítulo 15 nos fala da videira. Você é uma videira frutífera ou você é simplesmente uma videira que não produz coisa nenhuma? Que tipo de videira você é? O capítulo 14 nos fala a respeito da obra do Espírito Santo e da palavra que habita em nós. O capítulo 15 fala do resultado desse habitar de Cristo em nós. Esse habitar de Cristo em nós tem que fazer a gente produzir alguma coisa no reino de Deus. Se nós não estamos produzindo, o capítulo 15 lá tem um versículo que diz que a gente é o quê? Cortado. Primeiro é podado, né? O Senhor sempre dá uma oportunidade para a gente poder ser tratado. E depois, pós-tratamento, se não tiver jeito, você é podado, você é descartado. Porque você não está afim, você não está querendo produzir. E no reino de Deus, não há lugar para gente improdutiva, para gente que não funciona, para gente que não flui. A palavra de Cristo deve habitar em nossas vidas. E se nós queremos ser frutíferos, nós precisamos estar ligados ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Pai é o quê? O agricultor. Jesus é a videira. Quem estiver ligado a essa videira tem que produzir. Se não produz, é jogado fora, é arrancado, queimado. Queridos, precisamos evidenciar que nós somos governados pela palavra. A palavra, ela tem que habitar na nossa vida. Essa semana você leu a Bíblia, não precisa levantar a mão não, que eu vou passar vergonha. E talvez você vai passar vergonha também. Eu acho que poucos vão levantar a mão. Mas essa semana, muitos aqui nem sequer abriram a Bíblia para ler. Como que esta palavra, ela vai habitar na sua vida se você só pega ela para vir domingo na igreja e nem na igreja você a abre? No sábado a moçada não anda com Bíblia. A maioria não anda com Bíblia. A moçada não gosta de carregar a Bíblia, tem vergonha. Ainda mais Bíblia grande, que eu gosto de Bíblia grande. Eu gosto de mostrar que eu sou crente mesmo. Sabe, não tem de zíper ainda, que é meia, o pessoal fala que é meio passada, né, ultrapassada a Bíblia de zíper. Você não pode ter vergonha dessa palavra, mas não é só carregar, não é só andar com ela. Essa palavra precisa gerir a sua vida. Ela precisa direcionar a sua vida, orientar a sua vida. Para isso você precisa ter o quê? Contato diário. Você precisa ter um momento de leitura diária. Você precisa deixar que essa palavra governe a sua vida. Ou seja, essa palavra precisa estar o quê? Implantada em você. Vem cá, Lucas. Veja bem, a palavra tem que estar implantada. Aqui temos o Lucas, né? Pode bater, né, Luiz? Pode bater, né? Aí, couro nele. O Lucas, ele é o quê? Uma pessoa. Ele é uma pessoa perfeita, né? Completa. Deixa eu ver. Tá tudo perfeito aqui. Veja bem, o Lucas, ele tem o quê? Fala as partes que o Lucas tem no corpo dele. Tem barriga. Cara, legal, muito legal. Vocês estão... Fala para o Lucas tem o quê? Braços. O Lucas tem cabeça, né? O Lucas tem bumbum, certo? Agora, veja bem, o Lucas, cada parte do corpo é muito importante para ele. Cada parte do corpo. Já imaginou se o Lucas não tivesse a sua mão esquerda aqui? Você já imaginou se o Lucas não tivesse uma das pernas? Né? Só que o Lucas, ele tem no seu corpo implantado esses membros fazem diferença. Esses membros, quando um desses membros, hoje eu estava vendo a Nayara, cadê a Nayara? Está aí?
A Nayara está aí? Está ali, a Nayara. A Nayara está com um bifão enorme no joelho, caiu de moto, né? Se um desses membros ele é ferido, ele é machucado, isso vai causar o quê? Vai causar dor. Dor. Se o Lucas machuca o seu braço aqui, se ele quebra o seu braço, ele vai precisar o quê? Engessar o braço. Esse braço ele vai sentir dor. E ele vai engessar o braço ou não vai, gente? Vai ter que engessar. Ele vai ter que fazer o quê? Tirar radiografia. Ele vai ter um cuidado para que esse braço seja restaurado, para que ele de novo possa brincar, para que de novo ele possa dar umas pancadas nos amigos dele, né? Certo, Lucas? Então, veja bem, gente, o Lucas, ele está preocupado. Todos os dias preocupado com os membros do seu corpo. Inclusive com aqueles membros que dá mais estética, né? Os cabelos, tem que pentear, né? Ele tem cabelo, né? Ele tem cabelo, né? Com certeza, o Lucas cuida dos dentes, não está com cheiro, mau odor, não está com odor. Ele deve ter escovado os dentes, né? Isso. Então, o Lucas, ele cuida das partes do corpo. Por quê, gente? Porque isso está o quê? Implantado na vida dele. Cada parte ele cuida, ele vai cuidar. E as mulheres cuidam muito mais ainda, né, do seu corpo do que os homens, né? Mas o Lucas vai cuidar. Pode sentar, Lucas. Obrigado. Você percebeu? A palavra de Deus, ela está implantada em nós. E nós temos que cuidar da nossa alma ao ler essa palavra. Como é que nós vamos cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa caminhada com Deus, se nós não lermos a Bíblia? Se nós cuidamos do nosso corpo, que está implantado em nosso corpo, partes do nosso corpo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa, o texto vai falar que a Bíblia tem que, o quê? A palavra do Senhor tem que viver em nós. Quando ele fala do Espírito Santo que vai habitar, ele está falando de quem, gente? Da palavra. O Espírito Santo é a palavra. O Logos. No princípio era o Logos. Logos é a palavra. Palavra é Deus. É a palavra de Deus. É Deus habitando. Então nós temos que a palavra tem que habitar, fazer parte da nossa vida. Se essa palavra ela ficar fora da nossa vida, nós vamos sentir o quê? Dores. Nós vamos sentir o quê? Falidos, machucados, expostos. É como se nós estivéssemos, com um membro do nosso corpo quebrado. Então, queridos, esse texto que está diante de nós aqui, eu quis usar o Lucas justamente para ilustrar que assim como o nosso corpo tem os membros, e esses membros precisam estar implantados nele, a palavra de Deus, ela precisa também estar implantada na nossa vida. Então tem que ler todo dia. O cristão que é nascido de novo, o livro sagrado, conforme o Salmo 20, o Salmo 1, diz que tem que ser o livro de meditação diária dele. Medita na sua palavra de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Salmo 1 diz isso. Então, querido, esse texto aqui nos dá uma direção. E a direção que esse texto nos dá, que eu queria extrair daqui, é que segundo a Santa Trindade, porque o texto vai falar da Trindade aqui, vai falar de um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, segundo a Trindade, segundo a Santa Trindade, eu sou a habitação da palavra de Deus. Segundo a Trindade, segundo o Senhor Jesus, segundo o Pai, segundo o Espírito, eu sou o quê? Eu sou a habitação da palavra de Deus. Você é a habitação da palavra de Deus? Você é a habitação da palavra de Deus? Amém? Diga, eu sou a habitação da palavra de Deus. A vida de Deus está em mim. Amém? Então, se você fez essa confissão e você não está lendo o livro sagrado, você precisa começar a colocar as suas barbas de molho. Se você não tem barba, você precisa começar a ficar esperto. Você precisa repensar a sua vida. Queridos, esse texto nos fala de 3 grandes verdades na vida daquele em quem a palavra habita. Está muito claro, eu queria ser bem sucinto aqui. 3 grandes verdades que eu queria pensar. São 5, 6 aqui que eu tenho no texto, mas eu queria pensar em 3. O primeiro deles é que a primeira grande verdade na vida daquele em que a palavra habita é que ele é reprodutor do amor de Deus. Se a palavra habita em você, você vai o quê?
produzir, reproduzir esse amor de Deus nas outras pessoas. O texto, se você olhar para 3 versículos aí, o versículo 15, versículo 21 e versículo 23 do texto, ele vai nos dizer o seguinte, olha aí. Primeiro, vamos só pensar, quando a gente fala de habitação, esse texto fala que, no versículo 16, que quando ele fala que eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre dentro de vocês, está falando de habitação. Por isso que a palavra tem que habitar. Depois ele vai falar no versículo 17, que ele vive com você e estará dentro de você. Você está olhando a Bíblia aí? Olha na Bíblia, tá? Comece a exercitar a leitura da palavra aqui hoje. Ele vive conosco e estará dentro de nós. Isso aqui é a habitação. Depois no versículo 20, fala que, e naquele dia entenderei que eu estou no meu Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Você é a habitação, entenda bem. Você é a habitação da palavra. Depois, concluindo, mais para frente, o texto fala que, versículo 23, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e aqui é mais direto ainda, e faremos nele o quê? Habitação. A minha tradução diz que nós faremos nele o nosso lar. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso habita em mim. Você crê nisso? O Deus Todo-Poderoso habita em mim, habita em você? O Deus Todo-Poderoso habita em você? Será que você pode virar para o seu irmão e dizer para o seu irmão, o Deus Todo-Poderoso que habita em mim, sauda o Deus Todo-Poderoso que habita em você? Diga para o seu irmão, vira para ele, o Deus Todo-Poderoso que habita em mim, sauda o Deus Todo-Poderoso que habita em você. Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Gente, esse negócio não mexe com vocês, essa verdade. Deus habita em mim. Você pode ser bonitinho, pode ser feinho, pode ser riquinho, pobrinho. O Deus Todo-Poderoso habita em você. Essa é a máxima. Essa é a grande verdade, é a grande sacada. O Deus Todo-Poderoso habita na vida daqueles que levam o Senhor Jesus a sério. Daqueles que amam o Senhor Jesus. E Ele, consequentemente, Ele reproduz esse amor. Ele vai amar. Ele vai amar. Talvez o amar seja um nível no qual nós temos mais dificuldade. É duro às vezes amar certas pessoas. É duro ter que lidar com certa gente. Mas o Senhor diz que tem que amar incondicionalmente. Não tem que ter condições. O cara pode ser um mala, mas tem que amar o mala. O cara pode ser um cara nada, sabe, atraente, papo furado, chato, sabe, inconveniente. Às vezes entra onde não é chamado. Mas tem que amar. Tem que amar. Talvez você hoje tenha um grande desafio de amar uma pessoa que você tem dificuldade. Não. O Senhor precisa trabalhar muito no meu coração. Mas o Senhor quer que você comece hoje a fazer alguma coisa para que você possa amar aquela pessoa. Porque a palavra habita em você. Você precisa ser fiel a essa palavra que habita em você, querido. E se você for fiel a essa palavra que habita em você, você vai reproduzir o amor de Deus. O versículo 15 aí diz que esse é o nível. O versículo 15 diz que, e se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Você quer obedecer ao Senhor, obedecer à palavra? Então entenda que você precisa amar. Amar. E não é amar da boca para fora, é amar de fazer as coisas. É amar de se entregar, é amar de se doar, é amar de entender o sofrimento do outro e participar do sofrimento do outro. É amar de dividir o tempo, é amar de, às vezes dar alguma coisa que você tem preciosa, porque o outro está precisando, dar o tempo, é amar. E dinâmica de igreja, você tem oportunidade, e muitas para você demonstrar amor. Você só não ama se você não quiser. Porque você vê gente das mais diferentes possíveis. Mas o Senhor morreu por elas. E você tem que amar. O Senhor amou elas. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Então você tem que amar.
Amar não é opção, amar é realidade. O amor, ele é interessante, amar é o padrão de Deus no contexto do discipulado. Se você é discípulo, você tem que amar. Jesus deu exemplo. Jesus, ele deu exemplo. É interessante que o texto de João 15, versículo 12, é só você, na mesma página aí, o texto diz assim, versículo 12, e o meu mandamento é este, 15, 12, João, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como o Senhor me amou? Como? De que forma? Ele o quê? Deu a sua vida. O Senhor está falando para mim que eu tenho que amar, e se for preciso dar a vida por você, irmão, tem que dar. É ruim, hein? Mas esse é o nível de amor do Evangelho. Se for preciso, você dá a vida. Se for preciso você tirar um pedaço do teu rim, doar parte do teu corpo, ou você doar, sabe, e eu já falei, se acontecer alguma coisa comigo aqui, vocês arranquem tudo. Tira olho, tira coração, tira tudo. Se prestar para alguém, sabe? Mas se tiver alguém que precisar do meu rim e for compatível, eu vou doar um deles. Eu tenho 2. Fígado, tem transplante de fígado agora, né? Tem agora um monte de ciência. Queridos, isso é amor. Isso é amor. Amados, esse texto ainda nos ensina, nos aponta que amar, o amor produz disciplinas espirituais que norteiam o andar com Jesus. Se você olhar para o texto, você vai ver aí 3 disciplinas. A primeira delas, obediência. A segunda, revelação. E a terceira, comunhão. A primeira delas, lá aí no versículo 15. Fala do que no versículo 15? De obediência. Certo? Obediência, versículo 15. É isso? Certo? Vocês estão lendo a Bíblia aí? Estão acompanhando? Se vós me amais, vocês obedecerão. Primeira disciplina. O texto fala de revelação. Versículo 21. O que diz o versículo 21? Olha aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que o me ama, que os guarda, né? Talvez a sua tradução diz assim, e os guarda. Ali eu não sei, e aquele que tem e obedece. Esse é o que me ama. Isso é disciplina. Obediência. Obediência, obediência, revelação. Revelação, versículo 21. Revelação, versículo 21. E depois, é isso. Isso. O que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você vai, o quê? Revelação como parte dessa devoção. E também comunhão, versículo 23. Comunhão, versículo 23 diz o seguinte, olha lá, olha a tua Bíblia. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e eu, meu Pai, o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Então, nós vemos aqui comunhão. Comunhão. O Senhor vai vir fazer o lar dele na minha vida. Então, o Senhor vai ser o quê? O meu íntimo. Ele vai ser o quê? Da minha comunhão. Ele vai ser, eu vou me relacionar com ele. Isso é intimidade. Comunhão. Vou bater papo com ele. Vou fazer igual o Lucas fez comigo aqui. Bateu na minha careca. E eu belisquei a barriga dele. Intimidade. Esse é um nível. Nós podemos ter essa intimidade com Deus, de chamá-lo de papaizinho, Abba, Pai, como o texto bíblico nos fala. Intimidade, de chegar diante dele e chorar, Deus, eu estou mal hoje. Estou quebrado, Senhor. Estou pior do que arroz de terceira, é isso, né? Pior do que arroz de terceira. Estou arrebentado. Estou o pó da rabiola, né? Estou muito mal. Chorar, colocar para ele as suas crises, as suas tensões. Isso é amor. Você vai, quando essa intimidade faz parte desse contexto do amor, você vai reproduzir o amor de Deus. O amor é consequência na vida daquele que é verdadeiro, seguidor de Jesus. Porém, muitos o condicionam. Eu só vou amar você se você fizer isso. Inclusive em relacionamento de casal, relacionamento de pais e filho, né? Às vezes de filho e pai. Se você fizer isso, eu faço isso. Condiciona o amor, isso não é amor. Isso o que é? O que é isso? É barganhar. Isso é troca de favores. Isso não é amor. Amor é quando você se doa. É quando você se dá. Quando você se entrega. Queridos, 1 João capítulo 3, versículo 18, diz que nisso conhecemos o amor. Olha aí,
1 João 3, 16 a 18. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha para o teu irmão. Olha para ele. Não precisa olhar para a namorada, olha para o outro. Né? Para o namorado ainda é fácil ainda. Né? Talvez você dê a tua vida por ela, né? Talvez, né? Não sei. Mas olha para quem você não conhece. Irmão, se precisar dar a minha vida por você, eu vou dar. Olha só gente valente e corajosa para falar isso. Queridos, o texto diz lá: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Primeira grande verdade na vida daquele que ama, naquele em que a palavra habita, e que ele é o quê? Reprodutor do amor de Deus. Diga assim: eu sou um reprodutor do amor de Deus. Mesmo que você não seja, declara agora que você vai ser. Eu sou um reprodutor do amor de Deus. Pela fé, declare isso. Eu sou um reprodutor. Pode falar. Eu sou um reprodutor do amor de Deus. Aleluia. Viva isso. Reproduza o amor de Deus. Você precisa viver isso. Nós precisamos ver isso. Irmãos, na célula é o lugar onde nós vamos reproduzir esse amor. No contexto do discipulado, é o lugar onde a gente vai reproduzir esse amor. O meu discípulo está mal, está doente, está no hospital. Ele ficou uma semana internado, eu não fui ver ele, digo que eu amo ele. Eu não amo coisa nenhuma. Queridos, a gente ama quando a gente está presente. Quando a gente dá presente. Quando a gente se doa. Isso é amor. Reprodutor do amor de Deus. Aquele em quem a palavra habita. Ele é reprodutor do amor de Deus. Outra coisa, outra grande verdade na vida daquele em quem a palavra habita, fiéis à palavra que habita em nós, é que ele obedece ao mandamento divino. Eu não vou deter muito tempo aqui, o texto é bastante claro. O texto, versículo 15, versículo 21, versículo 23, vai falar de obediência. Se você é filho de Deus, você tem que obedecer. Não tem condições. Se você é filho de Deus, você não tem que ficar condicionando a obediência. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer as coisas para Deus. Ok? Ok? Ele obedece ao mandamento divino. Versículo 15, versículo 21 e versículo 23, o texto diz isso. Você pode ler o texto aí, o texto é bastante rico. A obediência é o resultado direto produzido pela vida em quem a palavra habita. Se a palavra habita em você, você vai obedecer. Agora, se você não está obedecendo, você precisa rever isso. Se você está com dificuldade de obedecer, a palavra diz para você andar em santidade, mas você fica fazendo umas coisas aí que não é legais fazer. Se a palavra diz que você deve andar em santidade, se você anda falando mal do outro, se você anda arrumando briga na escola, se você arrumando a confusão no trabalho, se você anda olhando para a menina lá, com os olhão lá no traseiro dela, aí, meu irmão, aí é negócio complicado. Se você vai no site lá da internet lá e começa a ver pornografia, aí, você não ama coisa nenhuma, é mentira. Mentira, o seu amor. Então, quem ama obedece. Quem ama, obedece. Se você ama o Senhor, você obedece. Então, querido, ele obedece ao mandamento divino. A obediência é o resultado direto produzido pela vida em quem a palavra habita. Versículo 15 diz isso. Se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos, a minha palavra. Obediência é o nível principal na trilha do discipulado cristão. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Versículo 23 nos fala aí, o verso 23 nos diz o seguinte, verso que Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Então, querido, se você ama, você vai ser exemplo também. Se você ama o Senhor, você vai obedecer. Então, aquele cara em quem a palavra habita, ele ama, reprodutor do amor de Deus, ele obedece ao mandamento divino. Hebreus 5, 8 e 9 é um texto que está aí na projeção.
Diz que, embora sendo filho, ele aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu. Jesus é o nosso referencial, é o nosso exemplo. Jesus é o maior exemplo de obediência. Deus se encarna num homem por direção divina. Vem e morre numa cruz. Dá a sua vida por homens. Ele tinha um projeto para fazer com que a nossa relação pudesse ser consertada. Ele vem e se doa numa cruz. E ele diz que ele está fazendo isso porque ele está obedecendo uma direção do Pai. Então ele é um exemplo de obediência ao ponto de dar a sua vida na cruz. O texto lá de Hebreus diz que, tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Oh, queridos, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Obediência cristã é sinônimo de amor ao Deus que habita nos crentes. Obediência cristã é sinônimo de amor ao Deus que habita nos crentes. Se você é crente em Jesus, se a palavra habita em você, você vai obedecer. Você vai obedecer. Você não vai pegar troco a mais no mercado. O caixa do mercado deu 10 a mais para você de troco. Ele vai devolver. Você não vai mentir para a pessoa para você tentar manipular uma situação, contornar uma burrada que você fez. Você não vai mentir. Você vai ser o quê? Fiel. Você vai obedecer o princípio da palavra, que diz que não deve mentir. Fala a verdade. Obediência, queridos. Obedece àquele em quem a palavra habita. E obedece ao mandamento divino. Infelizmente, muitos têm dificuldades quando precisam exercitar a obediência em algo que os contrarie. Infelizmente. Se a palavra habita em sua vida, consequentemente você vai viver em obediência. Amém? Se a palavra habita em você, consequentemente você vai viver em obediência. Outro texto aqui é Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem vocês obedecem, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você é servo de quem? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Qual é a realidade nesse momento? Segunda grande verdade daquele em quem a palavra habita, é que ele obedece ao mandamento divino, obedece à palavra divina. A terceira é que ele tem intimidade com o Espírito Santo. Meu querido, você que está namorando, você tem intimidade com a sua namorada? Não pode ter. Se está tendo, ó, vou cortar o teu... vamos castrar você. Agora, a Bíblia diz que você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, você não vai ter intimidade com outras coisas. Você não vai ter intimidade com outras situações. Se você olhar para o texto bíblico, versículo 16 a 20, versículo 23 a 26, vai falar dessa relação do Espírito habitar, morar, residir. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. Você quer vencer as tentações, as lutas, as provações? Tem intimidade com o Espírito Santo. No Espírito Santo, faça do Espírito Santo o seu grande caso de amor. Faça do Espírito Santo a razão da sua vida. Você não vai ter problema com pecado. Você não vai ter. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, você vai saber lidar com algumas situações que te afetam e que tentam tirar você da presença de Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Se você olhar para o texto, é que o tempo está muito encurtado aqui, ele vai falando aí, eu rogarei ao Pai, olha que coisa linda isso aqui, olha essa relação aqui do papai com o Espírito Santo, com Jesus, é lindo demais, olha aí que diz aí, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque é Ele quem vive conosco e estará dentro de vocês. Não vos deixarei órfãos, isso é intimidade. Não vos deixarei órfãos, Mateus, isso é intimidade. Não vos deixarei órfãos. O texto continua dizendo aí, ó, dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis.
Aí ele vai falar, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai. Intimidade entre o Filho e o Pai. E ele continua dizendo, e vós em mim, e eu em vós. Olha esse versículo 20, que lindo, gente. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será íntimo, será amado de meu Pai. Será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Intimidade, gente. Intimidade com o Espírito Santo. Esse é o grande desafio da gente. Intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo é uma condição consequente na vida do verdadeiro discípulo. Intimidade com o Espírito Santo é uma condição permanente na vida do verdadeiro discípulo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do quê? Enchei-vos do quê? Do Espírito. Você está cheio do Espírito? Tem algum valentão aqui, um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus que está cheio do Espírito? Então você vai começar a ficar cheio do Espírito essa semana. A partir de hoje, você vai começar a ficar cheio do Espírito. Essa é a direção de Deus para a sua vida. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa estar cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você vai tratar melhor as pessoas. Você vai amar. Você vai ser amável, dócil, carinhoso. Se você está cheio do Espírito, você não vai se responder dando coice, bruscamente. Você vai responder, mesmo que precise ser duro com alguém, você vai saber como ser duro. Mesmo se você precisa chamar a atenção de alguém, você vai aprender a chamar a atenção. O que você está fazendo assim? Está fazendo assim? Estou entendendo o que você está fazendo assim. Levar umas palmadas. Você vai aprender a ser, se você tem intimidade com o Espírito Santo, você vai ser dócil com as pessoas, amáveis com as pessoas. Queridos, o texto ainda diz, o texto nos dá alguma intimidade. Ter intimidade com o Espírito produz presença de Deus, a vida de Deus, instrução, lembrança. É que um tempo não dá. Versículo 16, 19, 20, 23, 26, diz que intimidade com o Espírito vai produzir a presença de Deus, a vida de Deus, a instrução de Deus e a lembrança no caminhar cristão. Deus vai fazer a gente lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Sabe aquela prova? Você estudou, ralou, né? Eu vou tirar vocês dois juntos, vocês estão conversando, brincando muito. Você esqueceu, vai fazer aquela prova. E de repente você não consegue lembrar. Você tem intimidade com o Espírito Santo. Então, consequentemente, você vai orar, Espírito Santo, eu esqueci. E se você tem intimidade, ele vai fazer você lembrar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você tem o quê? A mente de Cristo. A Bíblia diz, vocês têm a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela esquece. A mente de Cristo é uma mente vaga. A mente de Cristo é uma mente que se distrai. Não. A mente de Cristo é uma mente perfeita. E os seus filhos vão ter a mente de Cristo. Vão ter a mente de Cristo. Tem intimidade com o Espírito Santo. E concluindo, intimidade com o Espírito Santo é uma relação. Primeiro, produz uma identidade genuinamente cristã. Intimidade com o Espírito Santo faz você ter identidade. Tem gente que tem na igreja, tem um monte de gente que não tem identidade. Não sabe quem é. Não acredita em si. Não acredita no seu potencial. Gente que tem uma autoestima baixa. Lá embaixo. Gente que tem complexos. Não tem valor. Acha que não tem valor. Acha que não presta para nada. Tem gente na igreja assim. Depressiva. Gente que anda para baixo. Anda de lado. Não anda para frente. Tem gente assim na igreja. Sabe por que não tem intimidade? A intimidade com o Espírito Santo faz você ter identidade. Identidade genuinamente cristã. O versículo 20, olha o que diz o versículo 20, nós já lemos de novo. O versículo 20 diz o quê? Aí, e naquele dia, vocês vão o quê? Entender, vocês vão compreender, entendereis, compreendereis. Gente, isso daqui é identidade. Só entende, só compreende quem tem o quê? Mente íntima com o Espírito Santo, vida íntima com o Espírito Santo. Entender aqui está dizendo respeito a isso aqui, ó, a mente, a metanoia,
metamorfose, mudança, transformação. Romanos 12:1. Vocês sabem o que diz Romanos 12:1, né? Não, Romanos 12:1 e 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mente transformada. Intimidade com o Espírito Santo é uma relação que está ligada e começa no coração do Pai. Intimidade com o Espírito Santo é uma relação que está ligada e começa no coração do Pai. Versículo 23 nos diz isso. Intimidade com o Espírito Santo é uma relação que está ligada e começa no coração do Pai. Nós viremos até Ele e faremos. Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até Ele e faremos nele morada. Começa no coração, é vontade do Pai. Não é eu que estou falando, Pai, vem habitar no meu coração, na minha vida. É Ele que está dizendo que Ele vai vir habitar na minha vida. É Ele que está afirmando. O que eu preciso fazer é querer, é desejar, para que Ele faça isso. Querido, você tem tido intimidade com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus, dilatou seu coração, se derreteu, você se ajoelhou diante do Senhor, falou: Senhor, fala comigo, Senhor, e o Senhor começou a falar para você, começou a dar direção na palavra, daqui a pouco você saiu dali e o Senhor colocou uma pessoa que profetizou na sua vida, uma palavra que foi real, e daqui a pouco você está diante de uma situação que o Senhor te dá um livramento e mostra para você algo maior, e Deus vai falando com você, porque você tem intimidade com o Espírito Santo. E a intimidade do Espírito Santo, a Bíblia diz ainda, no último texto aí, que é para quem? É para quem a intimidade com o Espírito Santo? O salmista diz no Salmo 25, 15, 14, é isso? Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele vai fazer conhecer a sua aliança. Você quer ser íntimo do Espírito Santo? Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Então você precisa entender que a palavra de Deus precisa habitar, ela precisa fazer parte da sua vida. Assim como o braço, assim como a cabeça, assim como os membros fazem parte da sua vida, a palavra de Deus tem que habitar na sua vida. Se a palavra de Deus vai habitar na sua vida, você vai ser reprodutor do amor de Deus. Você vai obedecer ao mandamento divino e você vai ter intimidade com o Espírito Santo. Precisa praticar isso, querido. Nós hoje vamos orar nesse momento. Hoje nós estamos caminhando, começando uma caminhada de 3 meses. 3 meses. Eu quero fazer um desafio para você nesses 3 meses, para que você tenha intimidade com a palavra, que você deixe a palavra habitar em você. Essa caminhada de 3 meses, a gente vai ser uma caminhada que a gente vai trabalhar temas bastante interessantes, que digam respeito à questão de ser fiel. E ser fiel é para gente valorosa, fiel não é para qualquer frouxo, não. Ser fiel não é para crente mediano, crente medíocre, né? Ser fiel é para gente que quer levar Deus a sério. E aquela ficha lá, elas vão entregar, eu queria nesse momento que você abaixasse sua cabeça, depois nós vamos entregar essa ficha para você, se você quiser se comprometer. Abaixe sua cabeça primeiro. Eu quero que você até ore primeiro, antes de preencher aquela ficha, uma ficha de compromisso, de se comprometer a ser fiel nesses próximos, não só esses 3 meses, mas permanentemente, ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor, à palavra que habita em você. Ser fiel ao Senhor em outras áreas também que envolvam a vida cristã, a caminhada com o Senhor. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois nós vamos entregar essas fichas. E você vai ficar de pé. Nós vamos orar agora. E eu quero fazer um primeiro desafio para você. Você está vivendo essa palavra está habitando na sua vida, essa palavra está norteando a sua vida. Por que você vai continuar embaçando? Por que você vai enrolando? Não é melhor você disciplinar, deixar que essa palavra reja, dirija, comanda a sua vida a partir de hoje? Não é melhor, esse caminho não é melhor, não é um caminho mais excelente do que você continuar emperrado
continuar enrolado. Eu quero orar por você nessa noite. Você que quer que a palavra de Deus governe a tua vida. Você que quer ser fiel à palavra do Senhor. Você que quer que a palavra do Senhor habite na sua vida permanentemente. Quero orar por você nessa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, fique em pé onde você está agora. Você que é um filho de Deus. Você que o Senhor falou hoje, de alguma forma. Fique de pé onde você estiver. Nesse primeiro momento eu vou orar com você. Fica de pé. Pode ficar de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. Homem de Deus, mulher de Deus, varão de Deus. Quero orar por você nesse momento. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que quer ser governado pela palavra. Você que é ministro na casa de Deus, que não está de pé, eu fico impressionado com a sua indiferença. Quero desafiar você que é ministro, você que ministra em algum ministério. Pai, seus filhos estão aqui. Eu sei que muitos deles têm uma luta diária, constante com eles mesmos. O maior inimigo deles são eles mesmos. Não é o diabo, não. O diabo é inimigo, sim. Mas o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Somos nós que, infelizmente, dificultamos as coisas. Somos nós que priorizamos outras coisas. Colocamos, Pai amado, como alvos, como, às vezes, como direções para as nossas vidas, coisas que são fúteis, passageiras, e deixamos a coisa mais excelente de lado. Eu quero colocar os meus irmãos agora, e a minha vida também, diante do Senhor. Eu quero me comprometer. E eu quero profetizar na vida dos teus filhos também, que eles estarão também se comprometendo a deixar que a palavra do Senhor governe a vida deles, que eles estarão sendo fiéis à palavra do Senhor, fiéis à habitação dessa palavra na vida deles. Toma cada um deles nas tuas mãos, fala com eles, Senhor, e eu, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa trazer desconforto, incômodo ao coração deles e levá-los à consciência de que eles precisam ler o teu livro sagrado, ter intimidade com aquilo que está na palavra, com aquele que está na palavra, que é o Senhor. Oh Deus, faz isso na vida dos teus filhos. Nesta noite eu oro por cada um desses queridos e peço o teu agir na vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.